Então, vamos lá. Oi, gente, aqui é Ana Santiago. Eu estou pelo quinto período de gastronomia na UFRJ. Com a pandemia, a gente está meio assim, né? Não sei muito bem onde é que eu estou, mas sei que estou aí. Estou trabalhando no Convivium, trabalhando, né? Atuando no Convivium tem mais ou menos um ano. Eu sou uma mulher branca, cabeça raspada, atualmente está meio platinada, se eu não me engano, assim. Eu uso um óculos redondo, com armação bem fininha preta. E hoje, nesse episódio do Café com Ex, eu tive o prazer de resgatar esse membro da primeira turma de gastronomia da UFRJ. Olha que importante, o Joaquim. Tem 28 anos, olha só que honra. 28 anos, um dos atuais sócios do Empório, 1905, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Atualmente tem bacharel em gastronomia, certo? Em relações internacionais. E, olha, mestrado em Food Design and Innovation pela Escola Politécnica de Milão. Queria desde já deixar aqui meus agradecimentos em nome de toda a equipe do Convívio, em toda a equipe da Ação do Café com Ex. Inclusive, se vocês ainda não viram, os outros vídeos correm no nosso canal para ver, porque está tudo lá bem legal. E agora eu queria passar a bola para vocês apresentar um pouquinho mais. Muito obrigado, Ana. Todo o pessoal do Convívio, é um prazer estar aqui, falar sobre essa experiência que foi a UFRJ. Meu nome é Joaquim, eu sou branco, tenho uma barbinha que de vez em quando fica bem suja. Agora tentei fazer um bigode na semana passada. Eu sou desses caras que rasparam a cabeça durante a pandemia, no início da pandemia, e desde então meu cabelo tem tomado uma forma que vai virar quase um Chanel. Eu estou sempre de boné, agora não estou de boné, mas sempre de boné na cozinha. E é isso. Ai, perfeito. Então, vamos para a primeira perguntinha. Como foi a graduação para você e qual a importância da formação universitária na sua vida? Eu adorei a experiência de passar por uma faculdade. Eu acho que a UFRJ me mudou assim, mudou meu caráter e me fez abrir os olhos para muita coisa. Foi uma experiência muito prazerosa, porque de fato eu me sentia muito à vontade e descansado e animado com o que eu estava vivendo, de ser a primeira turma. Foi mágico dessa forma. Ai, que ótimo. E quais os maiores obstáculos e o que você gostou mais durante esse período? Eu acho que assim, tem muitos obstáculos. Em particular, eu estava fazendo uma outra faculdade ao mesmo tempo, porque 6 meses antes de iniciar a gastronomia, eu comecei a estudar relações internacionais. E depois de 6 meses, assim, eu sempre sabia que eu ia estudar gastronomia em alguma parte da minha vida, porque meus pais têm restaurante, então eu sempre gostei de cozinhar. Mas, enfim, eu já estava num curso de relações internacionais durante 6 meses e depois iniciei esse outro de gastronomia, que era integral. Então, estava com um curso que era meio período, outro que era integral, ocupava meu dia inteiro. E então, a minha experiência, eu tive vários obstáculos, porque era tentar conciliar aula e trabalhos, e aula que era tarde num lugar, aí depois tinha que estar em outro lugar do Rio, no caos do tráfico. Mas eu também sempre fui muito privilegiado durante todo esse período, porque eu tinha a ajuda dos meus pais, que me sustentaram durante esses anos. Então, acho que para alguém que está cursando graduação agora, de ter essa dificuldade que é se sustentar, que é viver numa grande cidade, que é o tempo que você passa no trânsito. Então, eu consegui passar por esses obstáculos com a ajuda dos meus pais. Assim.
são obstáculos que de vez em quando impossibilitam as pessoas de continuarem na graduação, né? Mas, nossa, isso é uma coisa que acho que a gente não para muito para pensar, a gente que é mais privilegiado, né, de ter o apoio dos pais, ainda que a graduação seja uma coisa muito pesada, a gente não tem que lidar com as preocupações de sustentar uma casa. Acho que isso a gente deveria dar mais valor, falando até por experiência própria mesmo, sabe? Ainda mais você que fez 2 graduações, acho que sem esse apoio talvez tivesse sido, talvez não, com certeza teria sido muito mais difícil, né? É muito difícil, porque, assim, além disso, tem tem o cuidar da casa, tem o cuidar de você, tem o estudar para o curso, sabe? Nossa, sim. Então, é muita coisa dentro de uma graduação. Estudar no Brasil é um privilégio, assim. Sim, exatamente. E qual um dos seus maiores medos e inseguranças, assim, depois que você virou um dos nossos ex? Eu acho que depois que eu saí da faculdade foi a fase de explorar o mundo e de tentar encontrar uma linguagem que eu me identifique. Eu lembro uma vez, a coordenadora do curso era a professora Nilma, quem eu adoro e tenho muita saudade. E eu lembro que uma vez ela falou em uma das que ela ia ter muito, que a vontade dela é de ir num restaurante, de receber um prato e não precisar saber de quem é aquele prato, porque ela vai entender aquela identidade, aquela linguagem. E isso para mim faz muito sentido. Eu acho que assim, depois que eu me formei, eu não sei se eu tive muito medo ou insegurança, mas foi o momento de tentar conhecer o máximo, de tentar explorar para conseguir elaborar essa linguagem, assim. Uhum. Isso essa linguagem só vem você se expondo a coisas que você não gosta e a coisas que você gosta, né? De falar, isso aqui não dá para mim, isso aqui eu vou trabalhar mais nessa direção. É a hora que a gente vai tentar se achar, né? Depois da formação, a hora que a gente vai tentar achar nosso caminho melhor, que vai ser confortável para a gente, né? Eu acho que o estágio também é muito bom, sabe? Você fazer um estágio que você assim, no meu estágio eu consegui ver muita coisa que eu até hoje acho incrível. Por exemplo, o meu estágio durante o curso da graduação foi um bom início. Isso assim, a minha experiência como estar na cozinha, né? Uhum. Mas acho que essa inspiração vem de todos os lugares. Sim, sim. E você chegou a encontrar outras oportunidades quando você se formou, assim, saiu da graduação? Imagino que com RI talvez tenha pensado em seguir outra carreira, ou sempre foi a gastronomia? Eu, não. Eu acho que esse é um pouco o caminho da vida, né? A gente nunca sabe. Antes de iniciar essa graduação na Itália, eu tinha sido aprovado para estudar na Universidade de Nova York, um curso que era Food Systems, que era basicamente um estudo político da produção de alimento, que é uma área dentro de relações internacionais. Eu comecei a estudar um pouco sobre a produção de alimentos, é, que é muito interessante que a gente consegue falar de commodity, a gente consegue falar. Então, eu pensei, por uma época, em estudar essa parte que é mais política da produção de alimentos, que a gente também vai falar desde a produção de comida até a produção, hoje em dia, de combustível, a produção que vai para a indústria da moda, de tudo aquilo que é plantado. Então, eu, na minha cabeça, como um internacionalista, pensei em estudar um pouco essa área mais política, que acabou não dando certo, porque foi naquele momento que o dólar estava muito caro, eu acabei
eu acabei indo para a Europa. Em Lá que ano, eu mais ou conseguia menos? trabalhar e estudar ao mesmo tempo com meu passaporte. Então, aí assim, você começa a trabalhar e a vida começa a te dar outras oportunidades que não era aquilo que você planejou e você vai indo nessa direção. Sim, o que eu acho que eu cortou. Isso foi mais ou menos em que ano? Foi logo Isso assim foi em depois que você saiu? 2015. Logo depois que você saiu então, né? Que você se formou. Isso. Ah, Foi, eu ainda entendi. eu ainda não tinha nem completado a minha graduação quando tinha sido aprovado, né? Eu acho legal dar as datas assim dos anos porque quanto mais eu fui vivendo e principalmente esses últimos anos assim o interesse por política é importantíssimo, assim. Acho que é um já vou queimar a linha, mas assim, ser interessado por política é importantíssimo, assim. E justamente em 2015, quando a economia do Brasil começou a dar uma enfraquecida, o dólar ficou mais caro, eu já não via muito os Estados Unidos como uma possibilidade, e aí fui para a Europa e meio que abandonei essa fase política. Eu comecei, só para terminar de responder a sua pergunta, eu comecei a estudar design um pouco pensando também nesse outro papel do cozinheiro, que é o food design, o food designer, na verdade, e tem muita gente que faz um trabalho maravilhoso. Eu tive professores que são food designers incríveis, mas eu sempre estive na cozinha, assim. De vez em quando tive a oportunidade de ter projetos mais curtos, de trabalhar numa feira de design na Europa, assim, num projeto que a gente pensa e trabalha lá uma semana, mas acho que o grosso do meu trabalho é na cozinha, assim. Uhum. Nossa, muito legal mesmo. E como é que você enxerga assim, o perfil do egresso do bacharelado em gastronomia, o perfil do pessoal que saiu, assim, acho que mais da sua turma, mas talvez de modo geral também. É, eu acho que a minha turma teve um pouco de tudo, assim, a minha turma foi uma turma muito pequena, então algumas pessoas continuaram na cozinha, outras pessoas foram para uma área nada a ver, outras pessoas continuaram em gastronomia, mas assim tocando o restaurante, abrindo uma empresa. Eu vejo muito trabalho legal. Eu acho que o Lucas Mariano faz um trabalho excelente, tem feito. Ele fazia umas comidas na casa dele que era muito legal. Aí hoje em dia faz sorvete. Ele é o calouro dos meus calouros. Tem da minha turma tem o Douglas. Eu vejo muita coisa assim diferente e gente tentando sair dessa mesmice de restaurante. Vejo amigos que têm esse interesse também mais assim por restaurantes estrelados, de guia Michelin, de ter uma alta gastronomia. E eu acho que é um pouco isso da vida, assim, mas Uhum. eu acho que eu vejo no trabalho de todo mundo são trabalhos muito sólidos, o que me dá até um orgulho, assim, talvez, sabe, de entender como que a educação foi importante para você depois conseguir construir um projeto que seja a sua cara. Uhum. E você também já deu várias ideias para a gente de pessoal que a gente pode trazer para o Café com Whey. Já estou aqui pensando em um monte de entrevista nova. Vou entrar em contato com esse pessoal aí com Tem certeza. muita gente legal. Aham. Mas quais são os seus planos profissionais para o futuro? Visando, óbvio, uma coisa positiva. Eu, eu pro futuro, nossa, tanta coisa, tanta coisa. Eu gosto muito
numa das minhas experiências, eu trabalhei num hotel numa cidade que chama Ostuni, na Puglia, e era um hotel boutique, que era uma fazenda que produzia oliveiras. Então a gente tinha o nosso azeite lá, a gente tinha, a gente tinha galinha, então a gente tinha os ovos da propriedade, a gente tinha o jardim, que o início de cada estação a gente planejava o que ia ser plantado, e era um hotel pequeno, de 6 quartos. Então, essa ideia do farm to table é uma coisa que me agrada muito. Então, eu acho que um projeto a longo prazo, assim, conseguir montar uma estrutura, assim, onde fosse quase sustentável, que eu pudesse... Meus pais têm um hotel, né? Mas que eu tivesse um espaço que eu pudesse produzir e cozinhar daquilo que eu plantei. Nossa, eu acho muito E legal que assim, isso também... dialoga muito com os ideais do convívio também, que a gente acredita no Farm to Table. E eu acredito também que o Farm to Table está mais em alta hoje em dia, talvez. Mas achei bem legal esse ponto de vista seu. eu acho que o Farm to Table e essas experiências menores hoje em dia, o que as pessoas procuram mais, é o que é sofisticado, o que você consegue relaxar, ao mesmo tempo é casual, não é essa experiência, tipo, você tá num hotel extremamente luxuoso em Viena, assim, sabe, que é quase inacessível. Então, eu gosto muito desse modelo, porque esse modelo pode ser feito em Milão, tem o Erba Brusca, por exemplo, que tem uma cozinha super bacana e tem a horta, mas também pode ser assim no interior de Goiás, em Manaus, pode ser aqui em Corumbá, pode ser no Rio. Então não tem esse fetiche muito da grande cidade e do luxo exacerbado, né? E como é que anda o seu trabalho atual, né? Eu sei que você tem o Empório 1905, eu queria saber como é que anda, se quer expandir. O Empório é um projeto que nasceu esse ano. É, é um pouco fruto da pandemia, né? No início da pandemia eu não estava aqui. Vou falar um pouquinho da criação dele rapidinho. Eu não estava aqui na minha cidade, mas os meus pais que têm um restaurante tiveram que fechar o restaurante, começaram a fazer umas saladas de refeições e umas pastas, um baba ganoush, uma nata de berinjela, para vender num posto de gasolina de uma amiga, e aquilo ali começou a dar muito certo. Quando eu voltei para cá, em dezembro do ano passado, eu comecei a fazer umas tortas também, deixar tudo congelado lá no freezer, as pessoas pegavam, levavam para casa, e o feedback foi tão positivo depois que eu comecei a tomar conta disso, que a gente já estava assim, poxa, a gente tem alcançado esses números super legais de venda, as pessoas estão assim super animadas pelo que a gente tem para oferecer, isso a conveniência de um posto de gasolina, né? Então, vamos montar um espaço. Foi quando o Empório 1905 nasceu. Eu fiquei muito animado, porque também é minha primeira chance de poder montar um espaço e ter a cara assim, do que eu acho legal. Como referência, eu sou apaixonado por um restaurante que chama Prado, que tem em Lisboa, e bem do lado eles têm um apêndice que chama Prado Mercearia, que é como se fosse... Essa é uma mercearia lindíssima, e eles servem café, e lembra muito a Casa Carandai, que tinha em Botafogo. Então, a gente começou a moldar o empório a partir desses lugares. Aí o projeto ficou super legal. Muito casual também, porque assim, a decoração a gente fazia em ferro velho, sabe? Coisas assim em casa. Então,
esse trabalho de garimpar eu adoro, sou apaixonado. Uhum. E aí depois que o projeto já estava pronto, outro prazer imenso é fazer a curadoria do que vai ser vendido ali, né? Hoje em dia o meu serviço no Empório, além de ampliar a carta de produtos que eu já oferecia, eu faço a compra de produtos mais elaborados, então são os queijos brasileiros, os embutidos, doce, e poxa, tem esse doce no interior do Ceará, que é super legal. Pô, vamos entrar em contato, vamos tentar trazer isso. Tem todas essas queijarias em Minas, assim, da canastra, ou não, ou que não precisa ser da canastra também, mas assim, que tem um produto ímpar, assim, exclusivo, e só trabalham com um tipo de queijo de leite cru. Então, fazer essa curadoria das coisas que eu acho legal. Não é assim que eu falo o que eu acho legal, mas o achar legal é sempre o que é produzido a menor escala, assim, sabe? Eu acho que é muito mais interessante você gastar o seu dinheiro comprando esses queijos do que você ir e chocolate. A gente tem o Angi, que é um chocolate que é produzido aqui no Pantanal com cacau baiano e com frutas nativas que vem de Bonito, por exemplo. Então, eu sou muito mais ter esse produto na minha prateleira do que entrar em contato com uma importadora e trazer um Godiva, sabe, que vem da Uhum. Bélgica, sei lá. Então, fazer esse trabalho de curadoria que vai transformando o lugar, assim, sabe, que você consegue falar com propriedade do tipo assim, quem colheu essa bocaiúva que tem nesse chocolate foi a Edil, que é do assentamento Antônio Maria Coelho, que fica aqui do lado de Corumbá, sabe? E olha só que embalagem linda, assim, sabe? Nossa, muito legal. Tem fazer a pesquisa desses produtos é muito legal. E eu acho, particularmente me emociona um pouco você ter esse carinho tão grande pelos produtos nacionais, sabe? Ter sempre essa atenção de buscar o de melhor qualidade, que seja nosso mesmo. Eu acho isso muito bonito de verdade. E Básico. assim, Corumbá, eu, eu adoro. Corumbá é uma cidade que, assim, é muito longe de tudo. Eu estou na fronteira da Bolívia, a cidade mais perto é Campo Grande, que são 6 horas de viagem. Então, assim, as coisas chegam aqui muito caras e é muito difícil as coisas chegarem, assim. Então, a gente não tinha uma oferta de produto. Então, tem esse desafio logístico muito grande. Uma coisa já que tudo chega muito caro, o preço do meu queijo mineiro, de vez em quando, é mais barato do que o queijo mussarela que você compra num supermercado normal. É Uhum. tão caro. E tem estado cada vez mais caro. Mas Uhum. aí, assim, você consegue vender para as pessoas, as pessoas confiam em você, e eu vejo muitas pessoas voltando no Empório e querendo experimentar coisas novas. Então, também tem esse outro fator do tipo, amei esse queijo, o que você tem para me oferecer de novo, sabe? As pessoas estão curiosas, querendo conhecer essas coisas menores, assim, ter essas Uhum. outras experiências. Eu fico muito legal que você conseguiu isso tudo ainda num cenário de pandemia, sabe? Você conseguiu se reinventar de uma forma muito, muito bonita de ver, de verdade. Eu admiro bastante o seu negócio, o jeito que você fala dele, tão apaixonado. E parece que o negócio está muito próspero, então eu fico bem feliz mesmo. Eu queria saber o porquê do nome É bem 1905. legal. 1905 é a data de construção do prédio Entendi. e o prédio foi construído por um arquiteto italiano, Martino Santalucci, que construiu outros hotéis, chegou a construir uns hotéis aqui em Corumbá. Então foi o início de uma cultura colonial
que é muito presente aqui na cidade do início do século XX. Então, foi uma homenagem um pouco a esse prédio e a todo esse trabalho arquitetônico, né, que a gente que foi pensado durante todo o processo. Eu também tenho 2 sócios, viu, no Empório. Então, eu acho que a sociedade funciona muito bem, porque, por exemplo, um estresse gigantesco quando você está montando uma empresa é o processo contábil e ter que lidar com contador e números e contas a pagar. Então, a gente consegue dividir muito bem essa função, porque senão é muito trabalho, assim, é muito, muito trabalho. A minha sócia cuida disso, eu tenho um sócio que compra os grãos e os vinhos, porque a gente também tem todos os produtos a granel, além disso. Então, a gente consegue dividir bem e, no final, o projeto acaba sendo bem interessante. Nossa, muito incrível mesmo. O que caracterizaria um empório? Tipo assim, especificamente um empório? Essa ideia do empório, né, que a gente também pode falar que é uma mercearia, eu acho que um sinônimo é assim, uma lojinha, sabe? É como se fosse um mini mercado, assim, Se, né? Eu acho que até o nome Empório tem essa conotação histórica, né? Que é uma coisa mais de antigamente. Mas, por exemplo, aqui do lado, em Campo Grande, o Empório é o novo açaí, sabe? Em toda rua tem um Empório, mas que está muito mais focado para suplementos de academia e tipo barrinha de cereal e produtos dietéticos e a granel também. Mas a gente queria ter uma coisa meio delicatessen, meio Esse é o um termo pouco mais. delicatessen. Eu tava procurando tipo uma delicatessen aqui. Uhum. Então a gente queria trazer tudo isso, né? Porque a gente tem os vinhos, tem o café que as pessoas comem lá, a gente tem o happy hour que oferece Olha, algumas coisinhas também. happy hour é bem interessante. Eu sei que você ficou 5 anos na Europa, certo? E queria Isso. saber mais sobre por que você resolveu voltar para o Brasil depois de tanto tempo na Europa. Eu resolvi voltar para o Brasil porque a gente está numa pandemia, a gente está desgovernado politicamente. Então, assim, os meus pais que têm um restaurante, têm um hotel, que foram o setor mais atingidos que foram todo mundo foi atingido, né? Tá todo mundo na lama. Todo mundo com uma rasteira que não Mas viu de onde é que veio, só quando se deu conta estava no chão. contínua, né? É. Não, já estava sofrendo, né? Porque esse foi só o último golpe. Mas, enfim, aí o, acho que uma preocupação de como as coisas aqui em casa estavam indo e sabendo que, bem, é o que eu trabalho também, então eu poderia ajudar eles nessa fase. E, assim, também na Europa, a Europa sofreu bastante com a pandemia. Eu tenho alguns parentes, mas, assim, eu estava morando numa cidade que não me sentia, assim, muito acolhido para passar as emoções que a pandemia demanda, sabe? Uhum. Então essa volta para casa foi um pouco para ajudar aqui, para passar com mais tranquilidade. Uhum. Acho que acho não, eu tenho certeza que a pandemia quebrou muita expectativa para o mundo inteiro, né? E aí, já falando de expectativa, eu queria saber o que que foi alcançado e o que que não foi alcançado de expectativa assim que você saiu do FRJ. Eu,
eu acho que de expectativa, o que foi alcançado, eu acho que eu consegui, voltando a Nilma e a frase que eu mencionei no início, eu acho que isso foi um pouco preenchido depois que eu tive essas experiências de ver uma coisa que eu me identifique, tanto que eu acho que o Empório é um pouco fruto disso. E eu acho que ainda é você está trabalhando principalmente na cozinha, né? Eu fiquei um pouco desapontado porque é um meio muito agressivo quando você está num restaurante. Então, fiquei desapontado, por exemplo, às vezes que eu via um chefe batendo num cozinheiro porque ele era lento, é, o pagamento lá embaixo. Eu fico desapontado quando o restaurante quer te vender essa ideia de que você tem que vestir a camisa e que você tem que chegar 3 horas antes do seu horário para dar conta de todo o trabalho. Desapontado porque assim você está trabalhando dessa forma, assim no limite, e você não está fazendo dinheiro para sei lá, para cuidar de uma família, sabe? Você tá ali meio que sobrevivendo. Desapontado também porque tem muito chefe que tem um consumo assim de álcool, de droga, que você fica um pouco assim, caramba, meio borderline, assim. Então eu tive algumas experiências nessa linha que eu ficava assim, poxa, não estudei para isso, esse é um não. Se o meu futuro tiver esses excessos, para mim, esse mundo, essa vida é um não. Assim, não vou seguir nessa direção. A gente estava falando também, é muito esforço e uma remuneração também que não condiz, né, com o nosso esforço dentro de uma cozinha. Eu também queria saber se provavelmente não atingiu, né, a expectativa financeira do que você achou que iria conseguir ganhar. Deve ter sido também um baque, né? Eu acho que quanto a isso você tem que inovar e até ou fazer colaborações. Eu não quero usar essa palavra empreendedorismo, porque, nossa, dá até uma ânsia, mas, assim, colaborações com amigos. Eu, por exemplo, um trabalho que era muito bem remunerado e que eu cozinhava, era quando eu trabalhava com amigos que trabalham em produção de serviços fotográficos. Então, eu tinha um salário assim que em uma semana era quase o mês inteiro de um trabalho convencional num restaurante. Assim. Caramba. De você estar fazendo catering, de você fazer jantares na casa de alguém. Então, eu acho que se você quer estar lá cozinhando e precisa e quer fazer uma grana também, eu acho que essas experiências colaborativas com amigos, se vender, sabe? Tentar sair um pouco dessa coisa do restaurante. E eu acho que é isso. Acho que dá para notar bastante na sua fala Para fazer a um grana. preparo, né? Acho que também foi uma coisa que influenciou bastante o estudo sobre o que você vai entrar, o que você vai fazer para não entrar nesse mercado, assim, apenas entrando, né? Tem que ter uma preparação antes. Pelo menos eu noto na sua fala que isso é uma coisa que te ajudou, né? Esse conhecimento de onde você está entrando, né? Eu acho que assim, experiência, o medo sempre vai ter, né? Sim. Mas assim, se vender e mexer o doce, e tem muita experiência legal e inovadora assim surgindo. Antes da pandemia, assim, tava acontecendo muito bem, assim. Então aí você conseguia
poxa, ganhar uma grana legal e tal. Você estava fora daquele estresse de restaurante, ia com medo mesmo e tinha que, assim, confiar no seu taco e faz o que você sabe, dá o seu melhor, assim. Dar o seu melhor, isso é muito importante, né? A gente tem na UFRJ um ditado, eu queria saber se você concorda, que é: a UFRJ você paga com a alma. Queria saber se você concorda com esse ditado. Você paga com a alma. Sim. A minha experiência na UFRJ foi muito positiva, então não acho que eu tenho dado muito sangue, assim, sabe? Que eu tenha me estressado, ou que tenha sido um sufoco, ou que eu tenha... Não, foi, assim, muito legal. Eu não sei como que está sendo a cobrança agora, mas no meu tempo a Que bom cobrança que você não era tem. bem grande também. Mas eu suei um pouquinho, mas assim, ri muito, 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 muito. Me diverti muito. Eu lembro, assim, as aulas práticas para mim eram, assim, incríveis. Outra coisa, assim, que eu já falei no início, já que eu estava fazendo 2 faculdades, eu almoçava nas aulas práticas. Então, assim, só dessa forma eu consegui fazer essa, as 2 faculdades darem certo. Uhum. Ai, que bom. A gente já está indo agora para o nosso final da entrevista, assim, nem me toquei que o tempo passou tão rápido, eu queria continuar falando sobre outras coisas, mas, né, o nosso tempo é curto, infelizmente. Eu queria saber se você pudesse dar um conselho, Adorei! ou dois, para novos ingressos, qual que seria? O pessoal novo, assim. Eu acho que é pesquisar e viver e sair um pouco da gastronomia. Da minha experiência, eu via, por exemplo, no principalmente no design, quando eu comecei a estudar design, e algumas aulas que eu tive no Instituto de Belas Artes foram muito importantíssimas para essa construção, foram importantíssimas para isso, mas poxa, eu me dedicava, eu sou apaixonado por mobília, por exemplo, desde luminária, cadeira, mesa, arquitetura, e você estudar isso e a cabeça de quem construiu aquilo naquela época, e ver como aquilo era desenhado politicamente na sociedade, o que acontecia. Eu acho que meio que tá dentro assim de todas essas ideias diferentes me me fez seguir um caminho legal, um caminho que eu me orgulho muito. Então eu diria para a pessoa pesquisar, sabe, para ver qual área de interesse ela tem, para se dedicar naquilo, para ver como aquelas ideias podem ser aplicadas assim, ou na cozinha, ou no restaurante. Eu acho que é viver, assim, assistir muita coisa, se apaixonar, tem que ter uma paixão, assim, por tudo, sabe? Pelas coisas que são na cozinha, mas pelas coisas que são fora, porque tudo isso vai mostrar quem você é e o que você acredita e o que você gosta. Então, eu acho que as coisas têm que ser movidas por paixão, assim, nesse sentido. Sim, Você tem que ter orgulho do que você faz, de tudo que você colheu, assim, no seu portfólio todo. sim, eu concordo plenamente com você. E cozinhar muito também, viu? Praticar bastante, tá? Uhum.
Ai, que bom. Gostei muito do nosso papo. Queria agradecer de novo imensamente seu tempo. Estou vendo que você está numa correria aí no restaurante e conseguiu parar para falar comigo. E Que aí a gente nada. se encontrou e agora deu tudo certo. Foi um prazer. Nosso prazer foi todo nosso. Eu queria pedir para você deixar o seu contato assim com o Instagram do Empório, fazer seu merchandising. Deixa o O pessoal Instagram do seguir. Empório é Empório 1905. O meu Instagram é Joaquim F. Neto. Tinha até esquecido. Joaquim F. Neto. O meu e-mail é joaquim.fpn@gmail.com. Então, todo mundo que tiver qualquer dúvida, quiser conversar comigo, vai ser um prazer estar conversando com vocês. Quiser saber qualquer coisa, quiser receita, só falar comigo. Receita eu vou querer, eu vou entrar em contato com certeza. Então, a gente acha que foi esse. Acho não, tenho certeza que foi esse episódio. Queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar like, compartilhar com todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Com certeza eu vou puxar alguém da turma do Joaquim, que eu gostei muito dos papos que ele falou. O pessoal parecia bem aberto, assim. Traz a galera. Eu vou, com certeza, fiquei muito orgulhosa, de verdade. Eu sinto que. Eu não sei por que eu senti que eu participei da sua formação, mas de certa forma, que eu me senti, cara, olha só que lindo. Tipo, enfim, achei muito bonito. Obrigado, muito foi feliz. Um prazer, adorei o convite. Imagina, estamos sempre aqui à disposição também, sempre que quiser voltar para falar alguma coisa, dar uma palestra, estamos aqui à disposição também, tá bom? Obrigadão Obrigado. mesmo. E...